A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas. Se me permite você, eu gostaria de estar compartilhando uma palavra de Deus ao teu coração. E tenho certeza de que no dia de hoje, Deus preparou esta palavra para falar com a tua alma aflita, angustiada. Eu sei que de repente você está aí, inquieta, querendo ouvir a voz de Deus. Então faz o seguinte, abre aí junto comigo a tua Bíblia, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, a partir do verso 1, a epígrafe do texto fala sobre a bondade de Davi para com o filho de Jonatã. Amém? Estaremos lendo a partir do verso 1 que diz o seguinte, 2 Samuel 9:1. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatã? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filha de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Amém. Vamos orar. Pai, glorificamos e adoramos o teu nome, porque só tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória e de toda adoração. Amigo Espírito Santo, fala conosco, desde agora e para todo sempre. Todos dizem amém. Sabe, amados, é um texto que nós conhecemos bastante, por se tratar da história de Saul, ou melhor dizendo, da história de Mefibosete. E se nós olharmos a nível desse contexto, onde a qual Mefibosete é a prova de que nem todo coxo é inútil e nem todo esquecido está fora do plano. Talvez existam deficiências em você. Não sabe falar, não sabe se expressar, e muitos até, tem zombado, tem dito, isso daí não presta, essa daí não presta. Mas entenda, nem todo esquecido está fora do plano de Deus. Perceba que Davi é filho de Jonatã, neto de Saul, o rei. Ele carrega no sangue a promessa de um trono e nas pernas a marca de uma queda que não foi ele quem permitiu, mas alguém que tomava conta dele, a saber, a ama, caiu quando ainda era uma criança.
e nunca mais andou do mesmo jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, a você que caiu de repente por conta de uma palavra, de repente por conta de uma cobrança, de repente por conta de uma perseguição. Deus é aquele que te levanta. O tempo pode até não ter curado as quedas, mas existe uma graça que restaura, que redime. O que eu acho interessante é que ele foi levado para um lugar chamado Lodebar, uma terra sem pasto, sem fruto, sem som. Lodebar significa literalmente sem palavra. Era o endereço dos silenciados, dos que ninguém queria lembrar. Ali moravam os que perderam o direito de sonhar. Talvez você que está do outro lado tem vivido em Lodebares da vida, esquecido por muitos que você um dia ajudou, abandonado por muitos que um dia você acolheu. É assim, né? Infelizmente, as injustiças da vida nos fazem chegar a estes caminhos que nós não queríamos. Mas sabe de uma coisa? Foi exatamente naquele lugar esquecido que Mefibosete escolheu não se tornar mais uma vítima. Ele não amaldiçoou o nome de Deus, que o permitiu com que ele caísse, não chamou seu filho de perda, de dor, nem de fracasso. Chamou-o de Mica, porque o nome do seu filho significa Mica, ou seja, um nome que significa quem é como Deus. Enquanto o corpo carregava o peso da deficiência, a alma carregava a essência da fé. Ele podia, acima de tudo, ter feito daquele trauma um altar de lamento, mas preferiu fazer dele um altar de adoração. Essa é a força dos que não deixam a dor definir o que sai da boca. Há muitos que estão reclamando, murmurando, querendo desistir de tudo, mas tem outros que fizeram da dor um motivo de adorar. Porque adorar quando tudo está bem é muito bom. Mas quando a alma está doendo, isso na verdade são identificados como os verdadeiros adoradores. Lodebar é o cenário onde Deus observa quem ainda o adora. Quando não há plateia, é o terreno árido onde a fé precisa aprender a florescer sem aplausos. E é ali que o céu decide intervir. Porque quem continua exaltando o nome de Deus no silêncio, sempre será lembrado no tempo certo. Deixa eu me referir para você que está aí do outro lado. Talvez você tenha adorado a Deus nos Lodebares da vida. E há uma direção de Deus para você a te dizer de que o tempo do palácio está chegando. O tempo da honra está chegando. Enquanto os olhos do homem esqueciam, os olhos do rei o procuravam. Enquanto muitos te julgam, Deus te abraça, Deus te levanta. Davi o chamou de volta, um coxo, vindo da terra sem palavra, agora sentado à mesa da promessa. Está preparado para ser honrada por Deus? Está preparado para ser honrado por Deus? Pois bem, te prepara, porque o tempo de honra está chegando no teu viver. Mefibosete, nos ensina que não é o local que define um homem, é o som que ele escolheu emitir mesmo em Lodebar. Que som seria esse, pastor? O som da adoração. Uns transformam o silêncio em revolta, outros transformam o silêncio em adoração.
Muito embora alguém não perceba que a alma sangra, mas o espírito revigora. Oh, glória! E hoje eu quero te convidar, porque quando tudo se calar ao seu redor, lembre-se deste adorador, Mefibosete, que não deixou com que o trauma impedisse ele de chegar onde Deus já tinha determinado. Ei, não deixa com que os traumas da vida apaguem a grandeza de um Deus que já te fez promessa e que logo, logo está chegando. Lembre-se e continue sempre dizendo que Deus está no controle. Lembra do nome do filho de Mefibosete? Mica, que quer dizer quem é como Deus. Porque o som de quem adora no deserto é o que abre a porta do palácio. Receba esta palavra. Uma hora, Deus vai tirar o sono de alguém. Haverá perdão, haverá honra e haverá reconhecimento de Deus para a tua vida. Tá bom? Que os céus te encontrem. Mas que não encontre, sabe, reclamando, murmurando, mas que encontre tão somente adorando, exaltando e, acima de tudo, buscando a face do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Deixa eu também passar para você aqui algo muito importante. Eu gostaria de estar te convidando a se inscrever no canal da minha amiga, sim, minha amiga, a missionária Andinha, o canal dela no YouTube, tá bom? Missionária Andinha. E eu tenho certeza de que você também será edificado pela palavra do Eterno, porque lá ela tem por costume apregoar a palavra do Senhor. E uma vez que a gente, sabe, gosta de ouvir a palavra, o Senhor se faz presente. Então coloca lá no YouTube, coloca lá Andinha, ou seja, Andinha, filha do rei. Andinha, filha do rei, 9598. Andinha, filha do rei, 9598, tá bom? Se inscreve no canal dela, deixa o teu like, comenta, compartilha. Ela tem um canal no YouTube é só de ministração, sim, só de ministração, uma serva de Deus e é uma bênção, tá bom? Ajuda ela aí a divulgar a palavra do Senhor. Ajuda ela tão somente a propagar o Evangelho. Então coloca lá no YouTube Andinha, filha do rei. Andinha, filha do rei, tá bom? Andinha, filha do rei. E eu te garanto que você não irá se arrepender. Faz como eu, que já se inscreveu e acima de tudo estar aqui divulgando o trabalho dela. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir, tá bom? Um cheiro no teu coração, fica na paz e até a próxima, se os céus assim nos der esta honra novamente. Cheiro no coração, oh glória!